Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma videoaula aqui da disciplina de comportamento motor. Vamos falar hoje sobre fornecimento de feedback e como que a gente pode ajudar o nosso aluno no processo de aprendizagem motora, fornecendo o feedback de uma forma adequada, de uma forma que facilite, que favoreça a aprendizagem de habilidades motoras. Beleza, gente? Preparados? Vamos nessa então. Então vamos lá, ó. Primeiro reflexão aqui, a primeira reflexão que eu busco aqui com vocês é realmente saber o que é feedback, né? A gente tentar definir o que é feedback. Então, feedback é um termo, né? Uma palavra em inglês aqui se refere a um retorno, a uma resposta. Fornecer feedback em aprendizagem motora nada mais é do que você oferecer para o seu aluno uma informação, uma resposta, um retorno, né, daquilo que ele está realizando ali, da prática que ele está realizando. Então, como que acontece esse retorno? A imagem aí que está na sua tela ilustra isso, né? Então, note que se você não tem, né, essa possibilidade do retorno, não existe a comunicação, né, entre as partes. Então, se você tira aqui o plug da tomada, nesse caso, nessa ilustração, a gente não tem feedback. Portanto, não tendo retorno, não existe a comunicação, não existe a informação que chega até o seu aluno. E isso vai dificultar bastante o processo de aprendizagem motora. No entanto, a gente nem sempre usa o feedback de maneira adequada. De forma intuitiva, a gente sempre acaba usando. Se você for ensinar qualquer coisa, você vai se comunicar com o seu aluno. De certa forma, você vai produzir, vai oferecer para ele algum tipo de feedback. Mas nem sempre a gente faz da melhor forma possível. Então vamos ver alguns conceitos aqui que os pesquisadores eles entendem, né, como situações mais adequadas, e seguindo aí essas orientações a gente pode facilitar um pouco a aprendizagem do nosso aluno. Então vamos lá, primeira coisa aí, ó, o que a gente faz com essa informação, né? Quando que essa informação, quando que o feedback está disponível? Normalmente, né, mas não é via de regra, mas em geral, ele vai estar disponível antes da ação e depois da ação. Então normalmente você fala com o seu aluno, você se comunica com o seu aluno antes e depois da prática, ou daquela repetição, ou daquele conjunto de repetições. E durante a ação também pode acontecer, né? Você também pode se comunicar com o seu aluno durante o momento que ele está fazendo a habilidade. Mas o mais comum, né, é antes ou depois, até porque a maioria das situações, ou talvez grande parte das situações, você não consegue uma comunicação de qualidade durante a ação, tá? Mas de qualquer forma, o feedback ele está disponível nesses três momentos. E aí agora a gente vai começar a entender um pouco, a classificar, vamos entender um pouquinho os tipos de feedback, né? Então, o que de onde vem esse feedback? É toda a informação sensorial, óbvio. Você vai captar essa informação por uma via sensorial. Então eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse quadro que está aqui na tela de vocês agora. Saúde, gente! Antes da gente seguir aqui no quadro, né, tomar um suquinho de laranja para refrescar. Então vamos lá. Existem informações que não estão relacionadas ao movimento. Essas daí você descarta. Não tem o menor sentido, né, você informar ao seu aluno algumas situações que não têm relação nenhuma com aquilo que está acontecendo ali, com o objetivo da sua prática. Mas existem as informações que têm relação com o movimento. Aí sim. Aí você tem que parar, né, para poder selecionar e entender quais são essas informações e quais entre elas são as mais relevantes.
algumas informações, né, você vai passar para ele antes do movimento. Outras informações você vai passar para ele depois do movimento, que é o resultado daquilo que aconteceu. Tecnicamente, se você for pensar ao pé da letra, o feedback mesmo, né, só se aplicaria depois do movimento, porque antes ele não fez nada ainda, né, então você não tem retorno a dar. Mas de qualquer forma, a gente vai generalizar e vamos chamar essa comunicação de feedback, até porque a literatura traz dessa forma. Então, a informação que está disponível como resultado do movimento, ela pode ter uma fonte externa, que aí a gente vai chamar de feedback extrínseco, está aqui na sua tela. E ela pode ser originária do próprio aluno, do próprio indivíduo. E aí a gente vai chamar de feedback intrínseco. Quais são as fontes, né, de feedback intrínseco? São os órgãos sensoriais. Então, é a capacidade que o aluno tem de se auto-perceber. Isso normalmente é mais comum com praticantes experientes, quando a pessoa já tem bastante domínio, né, sobre aquela habilidade ou aquelas habilidades que ela está fazendo. Mas não está ausente também nos iniciantes. É que é mais provável, né, que uma pessoa experiente tenha mais condição de perceber as suas próprias ações, os seus próprios movimentos e até de corrigir os seus próprios erros, por conta justamente dessa informação aqui que parte dela para ela mesma. Então a gente vai chamar de feedback intrínseco. E o feedback extrínseco, como eu já disse, tudo aquilo que vem de fontes externas. O feedback extrínseco mais comum é o professor, né, através da sua fala, através das orientações verbais, comunicar para o seu aluno ali aquilo que ele está fazendo. É importante saber também que o feedback extrínseco, né, então a gente falou aqui do feedback antes do movimento, né, então uma informação que acontece depois de um movimento, ela pode também servir como instrução ou como dicas, né, para o movimento seguinte, para a tentativa seguinte do seu aluno. Tá? A gente vai avançar aqui um pouquinho. Aí a gente vai falar um pouco sobre conhecimento de resultado, conhecimento de performance. O que é conhecimento de resultado? É quando você informa ao seu aluno o resultado propriamente dito daquela ação. Quer um exemplo? Aqui, ó, no jogo de golfe. O golfista, né, o aluno aqui, ele fez uma tacada e aqui em cima a pessoa dá essa informação. A bola caiu no buraco, então isso é um conhecimento de resultado. Se é no caso do basquete, você faz o arremesso, qual que é o resultado? A bola caiu na cesta ou não caiu na cesta. Coisas desse tipo. Em geral, né, dependendo da situação, você não precisa dar esse feedback, esse resultado. Se o aluno arremessou a bola na cesta e ele viu que a bola entrou ou não entrou na cesta, você não precisa ficar insistindo com essa informação. Por quê? Porque ele viu, ele já percebeu. Senão você vai acabar dando um feedback redundante, ou seja, é uma informação que é óbvia, ele viu, a não ser que ele não tenha condição, né, de saber do resultado. Aí sim você dá o feedback, você dá a informação. Feedback, o conhecimento de resultado, ele é muito importante, tá, gente? Ele é consequência de uma ação externa, mas é bastante importante para que o aluno tenha, entre outras coisas também, motivação para poder continuar ali na sua prática. E conhecimento de performance, conhecimento de desempenho, de performance, ele está mais relacionado com o desempenho propriamente dito do seu aluno. Independentemente se a bola caiu na cesta ou se ele acertou o alvo, no caso do exemplo, né, do basquete, independentemente disso, você pode informar para ele
com relação à performance dele, se o movimento propriamente dito foi adequado ou se ele precisa fazer algum tipo de correção, se precisa fazer algum tipo de modificação. E aí, através de exercícios, você consegue desenvolver esses objetivos aí traçados, né, com o seu aluno ou com o seu grupo de aluno. Certo? Então a gente vai ter aqui, ó, o conhecimento de resultado, o conhecimento de performance, que está relacionado com a ação, com a performance propriamente dita, não necessariamente com o resultado. E cuidado com o feedback redundante, para não ficar falando coisas que o aluno já sabe ou que são óbvias, né? Isso daí acaba sendo prejudicial e não agrega em nada. Certo? Então vamos lá. O feedback, a gente falou um pouquinho do feedback intrínseco, né? Vamos falar um pouco agora do feedback extrínseco, que é esse que nós acabamos de ver aí, conhecimento de resultado e conhecimento de performance. Em geral, eu vou ler para vocês aqui, tá, a frase? Em geral, sem o conhecimento de resultado, existe pouco ou nenhum aprendizado. A pessoa deve ter alguma forma de detecção de erro. Ou seja, muitas vezes você precisa informar, você precisa fornecer à pessoa essa questão, para que a informação, para que ela possa detectar se ela acertou ou se ela errou. Tá? E é importante que a pessoa saiba, né, desses resultados, é importante que a pessoa tenha esse feedback, porque senão ela ficaria, entre aspas, praticando no escuro. Ela ficaria praticando aquelas habilidades sem saber o que está acontecendo. Então como que ela vai ter parâmetro para saber se aquele movimento, se aquela habilidade que ela está praticando está adequada ou não? Né? A aprendizagem motora, ela é essencialmente comportamental. Então você, de acordo com o resultado, de acordo com a informação que você tem de resultado e de performance, você muda o seu comportamento de forma intencional. E aí esse processo te leva a uma melhora da capacidade de executar habilidades motoras.